Gente, de lipoaspiração e lipoescultura. Dr. Glaucio Farina, que é cirurgião plástico, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, uma boa tarde. Como é que foi o seu carnaval? Foi ótimo. E o seu? O meu também Quer foi. dizer, eu aproveitei a cidade vazia, né? Que bom, né? É bom, né? Isso é ótimo. Porque essa cidade está cada dia mais cheia, então quando esvazia um pouco, a gente corre para fazer tudo que não consegue fazer no dia a dia. Agora, tem muita gente que aproveita essa época do ano também para fazer lipoaspiração, lipoescultura, cirurgias plásticas, né, doutor Glaucio? É verdade. Essa é uma época que a procura para lipoaspiração, para deixar o corpo bonito para o carnaval, né? É uma época que tem uma procura muito grande desde o final do ano de novembro, dezembro agora, né? e janeiro tem uma procura grande. O pessoal já quer. E na verdade, não deveria acontecer assim. Sim, a pessoa devia estar mais preocupada no meio do ano, para depois, no final do ano, já estar com o corpo com um shape bonito, com uma linha de cintura boa, uma projeção de uma lipoenxertia glútea também, que já tenha dado um resultado, mas isso pelo menos 3 a 4 meses depois da cirurgia. Então, o ideal seria que agora, quem está pensando em fazer uma cirurgia plástica em junho, julho, já começasse a ir para o médico, fizesse os exames, né? Perfeitamente, fazer os exames, fazer tudo direitinho, pensar, programar a cirurgia agora para chegar mais para o meio ou final do ano já tudo em cima, tudo certinho, exatamente. Gente, porque o tempo de recuperação, porque não é milagre, né? É cirurgia. Então, o tempo de recuperação numa cirurgia plástica, depende da extensão dessa cirurgia, é grande, né? Com certeza. Quanto maior a cirurgia, mais prolongado o tempo da recuperação do paciente. E outra, né? Antes de 3 meses, você não vê um resultado muito evidente de uma lipoaspiração. O resultado ideal é de 3 a 6 meses, como cirurgia de nariz. Sim. É uma cirurgia também muito longa, né? Bom, vamos aos nossos mitos e verdades. Aproveito para mandar suas perguntas. Ó, vamos ver primeiro de quem é. Quer dizer, é o mito, né? Lipoescultura é o mesmo que lipoaspiração. Não é verdade. Né? Apesar das duas serem muito correlatas. Uma lipoescultura, você tem uma lipoaspiração dentro dela. Então, quer dizer, se tira a gordura de um lugar, isso, como a lipoaspiração comum? Correto, faz essa lipoaspiração. Claro, você tem que fazer uma lipoaspiração com seringa ou então com um equipamento de vácuo esterilizado. Essa gordura é captada. Algumas vezes é tratada e outras não, depende de quanto teve de sangramento nessa lipoaspiração. Se tiver um sangramento muito pequeno, essa gordura é reintroduzida no paciente. Tá. Então, por exemplo, uma pessoa que tem... Algumas mulheres, eu tinha isso aqui no bumbum fundinho. Sim. E eu fiz lipoaspiração há 18 anos atrás. Então, tirei das costas e colocou aqui. E o corpo não absorveu, que nem as pessoas falam. Absorve uma quantidade muito grande dessa gordura na lipoescultura, né? Então, é assim. Normalmente, e depende muito de onde você vai colocar essa gordura. Essa gordura normalmente é colocada em túneis. Então, você coloca a gordura, injeta um pouquinho, faz um orifício pequenininho com a cânula, se você injeta essa gordura. Quanto mais profunda ela for injetada, mais perto da musculatura, mais vascularização você vai ter nesse local e menos absorção da gordura ela vai ter. Então, é a profundidade de onde é colocada essa gordura que vai dar um resultado. E locais que tem uma vascularização boa. Que interessante. Então, a lipoescultura, você usa a gordura do próprio corpo dessa organismo, paciente para equilibrar para fazer um equilíbrio, né? E moldar essa paciente, que o nome plástica vem disso, né? De molde, né? Então, você vai fazer uma cirurgia plástica, você vai moldar essa paciente, então você vai injetar essa gordura num local onde ela tem menos gordura. Como se fosse um artesão. Correto. Esculpindo, né? É bem isso, né? Com um tecido muito nobre. É verdade. Vamos dar uma olhadinha mais uma? A lipoescultura é mais perigosa do que a lipoaspiração. Também é um mito. É a mesma coisa, né? É claro que você tem que ter o cuidado de depois aonde você vai injetar essa gordura. Então tem que ter cuidado, procurar e achar o plano certinho. Mas a lipoaspiração, assim, ela tem o mesmo nível de periculosidade do que a lipoescultura. De qualquer outra cirurgia de também, qualquer outra cirurgia. Então, os cuidados têm que ser aqueles mesmos, sempre meia, usar uma pressão no membro inferior para que não ocorra tromboses. Então, todos aqueles que a gente utiliza para qualquer cirurgia, na lipoaspiração ele está muito recomendado. Tá. Vamos ver mais uma? É possível aumentar o tamanho do glúteo e conseguir forma com a lipoescultura. Aumenta-se o bumbum? Sim, correto. Essa é uma verdade. Mas quanto se consegue aumentar? Isso também é relativo? Também é relativo. Depende de quantos túneis de gordura você vai conseguir fazer e quanto que... Então, assim, você tem que deixar numa profundidade boa e não adianta injetar uma gordura em êmbolo, fazer uma bola de gordura. Se você lipoaspirou, pegar essa gordura toda e injetar de uma vez. Ficaria ótimo. A primeira impressão é de que essa cirurgia foi um sucesso. Só que daí, com o tempo, ela vai sendo reabsorvida. E aí esse bumbum vai diminuindo, Daí né? ele vai diminuindo e algumas vezes você colocar uma grande massa de gordura
que você fez a lipoaspiração e injetou, o centro dessa gordura calcifica. Então a gente não pode fazer isso. Você tem que introduzir e fazer uns túneis onde você tem uma vascularização e essa gordura tem uma integração perfeita. E aí fica para sempre. E visualmente você não vê diferença? Você não vê que é um bumbum feito, vamos dizer assim? Não vê, porque essa gordura tem uma integração muito boa, você não consegue perceber. Quando a gente fala em túnel, as pessoas podem pensar, fica uma reentrância. Não fica não, fica retinho, Não fica, né? porque a gente faz um crossing, né? A gente vai cruzando esses túneis. Então você faz um túnel numa situação vertical, outro na horizontal e outro entre as duas. Como se fosse uma cestaria, amarrando tudo. Exatamente, perfeito. Interessante. Vamos ver mais um? Não existe um limite recomendável para a extração da gordura. Não, isso é uma mentira. Existe sim, é um mito. Existe um limite. Antigamente, há um bom tempo atrás, logo no começo de lipoaspiração, lipoaspirava-se muito, né? Então, você lipoaspirava e achava que não tinha esse limite. Então, você colocava muitas vezes uma paciente numa UTI, porque existe um fenômeno que chama de Montréal-Lavoie, que quando você lipoaspira, aquela área corresponde mais ou menos a uma área de queimadura. Pela parte de nutrição e de hidratação. Então, é como se o paciente tivesse queimado naquela área. Então, o que a gente faz? Lipoaspira uma área relativamente pequena, mas nunca ultrapassando 5% do peso da pessoa. Então, quer dizer, no máximo 5% do peso da pessoa que pode ser retirado de gordura. É. Isso pode variar de pessoa para pessoa também, né? Sim, correto. E também da técnica de lipoaspiração. Sim, Algumas vezes você faz aquela lipoaspiração que chama tumescente. Todas são iguais, mas tem uma lipoaspiração que eles chamam de lipoaspiração tumescente. O que é isso? Eles injetam um soro fisiológico junto com um pouquinho de adrenalina para ter um pouco menos sangramento. Então essa lipoaspiração, como você injeta muito líquido, você pode lipoaspirar um pouquinho mais do que 5%. Mas quer dizer, você não está tirando aquele líquido Correto. mais os 5%, né? Perfeito, é isso mesmo, exatamente. Agora, gente, quem escolhe a técnica e que forma é feita a lipoaspiração é o médico. Sim. Não é a gente chegar lá e falar assim, eu quero fazer mini lipo, porque as pessoas acham que mini lipo é menos invasiva, né? Eles têm essa ideia. Não é? Pelo nome, né? Mini lipo, vamos fazer uma lipinho no consultório. Hoje em dia, assim, pela Sociedade de Cirurgia Plástica, é proibido de você fazer lipoaspiração em consultório. Hoje em dia ficou proibido, a não ser que você tenha um consultório muito bem preparado, né? Com UTI, salas, né? com UTI, etc. O que é difícil hoje em dia, né? É. Mas hoje em dia, então, a lipoaspiração é bom ser feita em ambiente hospitalar, com uma retaguarda de UTI e toda a consciência possível de você fazer uma cirurgia que é uma cirurgia que tem que ser considerada assim. Agora, gente, a gente sabe que toda cirurgia tem um risco. Tá vivo tem risco. Sim. E a parte da gente a gente tem que fazer, tem que contar para o médico tudo que você usa. Aí você fala, um ácido acetil salicílico é bobagem. É verdade. Num centro cirúrgico, se você tomou um dia antes, não pode te dar um problema sério? Modifica muito, né? Então, fumar, né? Uma coisa que não hoje em é? dia a gente pega muito no pé, olha, não pode, 2 semanas antes. E o remédio Drogas, de emagrecer. né? Remédio de emagrecer. O remédio para emagrecer, ele entra em conflito com um anestésico geral. Então, algumas vezes a pessoa tem uma crise hipertensiva que você não consegue tirar. Então, é uma coisa que, assim, tá tomando remédio para emagrecimento, pelo menos 3 a 4 semanas antes da cirurgia, para com o medicamento. Gente, o que a gente julga ser remédio natural, também a gente tem que mencionar para o médico. Com certeza. Porque às vezes verdade. essas tais ervinhas, você fala assim, é uma misturinha lá de ervinhas, as suas ervinhas pode dar um problema também, uma complicação. Verdade, é verdade. A cirurgia e drogas, então, nem se fale, né? Drogas, porque a xilocaína, o radical da xilocaína é muito parecido com o da cocaína, por exemplo. Então se a pessoa ingeriu cocaína alguns dias antes, uma injeção de xilocaína pequena, que para qualquer um não é nada, para aquela pessoa que ingeriu cocaína pode atingir uma dose letal. E pode matar mesmo, Pode, né? é verdade. Então não dá para brincar, viu, Não. gente? Depois todo mundo quer jogar a culpa no médico. É o que acontece. Porque aí na hora ninguém vai assumir, né? É. Então a gente tem que ter consciência, porque tem que ser responsável para todo procedimento, não é só cirurgia plástica. Com certeza, né? é verdade. Vamos ver mais um? O uso da meia elástica e da cinta é fundamental no pós-operatório. Sim, é uma grande verdade. Além do pós-operatório, no transoperatório. Aquela meia de compressão que a gente usa, aquela pressão que você faz Sim. na perna para que não forme êmbolo, que não forme trombo nas varizes, né? Se a pessoa Sim. costuma ter uma variz pequenininha e tal. Então, essa meia é importantíssima que seja usada logo no transoperatório. Antes de começar a cirurgia, a pessoa já põe essa meia. Vai tirar essa meia só no final da cirurgia. E a cinta no pós-operatório, então, não se fala, é importantíssimo usar. E de uns anos para cá, mudou tanto, né? Evolui tanto a medicina e cirurgia plástica, né? Sim. E essa preocupação em prevenir problemas que antigamente não se tinha noção, não né? tinha, não tinha. Às vezes acontecia um acidente que a pessoa, nossa, o paciente saiu da mesa, estava super bem e depois teve que ir para UTI.
Por que acontecia isso? Não tinha essa prevenção. Então, hoje em dia, essa prevenção é muito importante. Por isso que tem que pensar direitinho, gente, que é uma cirurgia. Então, você vai ter que ter um tempo para se recuperar e cada corpo é um corpo. Sim. O que para você pode levar 3 meses, para mim pode levar 8. É verdade. Não é? Não dá para prevenir também isso. É verdade. Né? Prever, não prevenir. Prever quanto tempo vai ser, né? E é claro, né? A idade é um fator muito ponderante sim, nisso. Né? Quando é muito precoce, uma idade precoce de 20 e poucos anos, a recuperação é muito mais rápida, né? É verdade. Você pega uma paciente que tem, mesmo muito bem, com 40, 50 anos, o tempo de recuperação, né? É um pouquinho maior. Verdade. Vamos ver mais uma? A lipoescultura deixa cicatrizes grandes no corpo. Não, essa aí é uma mentira. As cicatrizes são bem pequenininhas, né? A gente usa umas cânulas, hoje em dia, cada vez mais fininhas, né? Antigamente, eu até trouxe aqui numa demonstração. Qual será essa? Essa era grande, hein? E ainda se usa, viu? Essa aqui, dependendo do local, é uma cânula de 6 milímetros. Mas depende da região ou da quantidade de gordura que a pessoa tem? Das duas coisas. Das duas, né? Depende da região, às vezes é assim. O que a gente tem que deixar assim, como mensagem que é muito importante, assim, lipoaspiração não é feito para emagrecer ninguém. Então, uma pessoa que tem um peso ideal, tem um índice de massa corpórea ideal, então ela pode ser submetida a uma lipoaspiração e ter um resultado excelente. Quer dizer, eu estou no meu peso certo, mas eu tenho uma barriga que me incomoda aquela muito. Gordura localizada a gente lipoaspira. Essa aqui então é uma cânula que a gente usava muito antigamente, né? Você vê que os fenestros dela são exatamente do mesmo local, então a gente usava essa cânula, é uma cânula mais antiga e você vê que elas eram bem mais grossas. Quer dizer, aqui tinha um sangramento muito maior, tinha um sangramento um pouquinho maior. Vasos, não? Apesar de não, porque a ponta é romba, então não machucava, não era né? ponte aguda, né? Não. E essa aqui é uma cânula para você ver, para você comparar a diferença. Gente. É uma cânula que a gente utiliza mais hoje em dia. E você vê que as fenestras da cânula são nos locais diferentes. Aqui eram todas de um lugar só. Então você passava e lipoaspirava, né? essa aqui você consegue lipoaspirar numa quantidade um pouquinho melhor e sem tanto trauma. O trauma é menor. E você consegue deixar mais lisinho também, porque um dos grandes problemas da lipoaspiração no passado é que a gente ficava com áreas mais lipoaspiradas e outras menos, então a gente fazia um reforço. Faziam aqueles degrauzinhos, né, que você passava a mão. Então hoje em dia a gente cruzando bastante as vias de lipoaspiração, você consegue deixar um plano de gordura bem assim, certinho, sem aqueles altos e baixos. Agora, é legal lembrar também em relação à idade, né? Adolescentes podem fazer, assim como mulheres muito maduras, ou existe um limite também, como todas as cirurgias? Olha, a gente procura colocar limites, mas é claro, se a paciente tiver uma idade um pouquinho mais avançada, mas estiver muito bem, a gente pode fazer a lipoaspiração. Mas aí nós temos um problema, a flacidez da pele. Porque assim, a paciente tem uma idade muito avançada. Quando você lipoaspira, aquela pele não tem mais elastina o suficiente para que tenha uma retração. Né? Não. Então fica sobrando pele. Então não é uma coisa interessante. Então às vezes você contraindica a lipoaspiração por causa disso. Ou até uma paciente que é nova, mas tem essa flacidez intensa, que você sabe que não vai ter um bom resultado. Por exemplo, aquelas pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. Então a paciente que fez uma cirurgia bariátrica, né, ela perdeu muito de peso, às vezes 20, às vezes 30, caso até de 100 quilos, tem uma paciente de 100 quilos que perdeu. Então assim, não tem indicação de fazer uma lipoaspiração. Mas tem outras cirurgias que serão melhores. Sim, você faz a cirurgia pós-bariátrica, que é tirar a pele, que é a dermolipectomia, retirar a pele junto com a gordura, mas a lipoaspiração nesse caso não está indicada. Eu acho que o melhor é a gente chegar no consultório de um cirurgião plástico, bom, principalmente membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, isso é uma segurança para você, que você está em ótimas mãos, né? Porque se um médico já passa a vida inteira estudando, um cirurgião plástico faz a medicina, ele é um clínico geral, depois ele estuda mais muitos anos para se tornar um cirurgião. Sim. E para ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, estuda muito mais. Sim. E é analisado. E tem que fazer a prova para ver se você está capacitado a receber o título de especialista. Quer dizer, é uma garantia que a gente tem de segurança, que a gente está entregando a nossa vida na mão de um profissional extremamente qualificado, sim, né, doutor? Com certeza. Bom, volta, tem muita pergunta. E como a gente acha que hoje estamos falando sobre lipoescultura, chegaram muitas perguntas, vamos ver a primeira delas de quem é? É da Mirtes. Vou me submeter a uma lipoescultura e quero aumentar o glúteo. Ouvi dizer que não vou conseguir sentar por uma semana e que preciso sempre ficar deitada. Isso é verdade? Como é o pós-operatório? Então, é assim. Pelo que eu entendi, ela vai fazer uma lipoescultura e vai injetar essa gordura no glúteo, bumbum. Né? Porque existe um aumento de glúteo que pode ser feito com prótese glútea. Ah, sim, que é diferente, né? Daí você coloca uma prótese glútea e daí realmente a pessoa não pode sentar. Agora, com a lipoescultura e a lipoenxertia na região glútea,
você até pode sentar, não de uma forma muito abrupta, você pode sentar naquela sentada do folgado, sabe aquele que não encosta? Exatamente. Por quê? Aqueles pontos de pressão que você promove pelo osso na pele, eles não podem comprimir a gordura. Mas tem um detalhe interessante, a lipoescultura nunca é feita na parte inferior e sempre na parte superior. É sempre aqui? Sempre exatamente. Eu achei que fosse mais embaixo. Não. Se você coloca essa gordura mais embaixo, a tendência dela é pesar e fazer cair o bumbum. Então o que a gente faz? Com a lipoescultura da região glútea, né? Sim. Com a lipoescultura da região glútea, a gente entra no sulco, aquele que o pessoal chama de cofrinho, né? No sulco interglúteo. Por isso que a cicatriz fica praticamente imperceptível. Praticamente imperceptível. Se faz um cortezinho e com a cânula a gente introduz a gordura perto da musculatura, mas sempre na parte superior e nunca na parte inferior. Então não teria problema, se for só a lipoescultura, da paciente sentar. Agora, o pós-operatório, quanto tempo para se recuperar em média, assim? Olha, a gente pede sempre pelo menos 3 semanas que é para a pessoa se recuperar direitinho e ter um resultado bom. Então, sem trabalhar, antes disso, não vai trabalhar, não vai sentar daquilo, porque quanto menos pressão tiver em cima dessa gordura, melhor a integração dela. E usar a cinta, né? E a cinta é importante, usar sempre a cinta, porque logo depois da lipoaspiração para coleta e da lipoenxertia, você coloca aquela cinta para impedir que ocorra um edema muito grande do local lipoaspirado. E depois as massagens que são indicadas também, As massagens linfáticas são muito importantes na área de lipoaspiração precocemente e na área de enxertia mais tardiamente, mas também vai ter massagem. E, gente, isso tem que pensar em tudo, viu? Porque aí a gente pensa, às vezes, só na cirurgia em si, mas o pós-operatório é amplo e vai depender só da gente. Sim, é verdade. Não é para ter bons resultados. Não abreviar muito esse pós-operatório. Olha, fica 2 semanas. Mas se eu ficar 1 semana só já tá bom. Não tá, às vezes não. Aí a pessoa vai pagar pro resto da vida 1 semana que ela ganhou de prazo para poder fazer o que ela queria. Ganhou, né? Exatamente, perdeu na cirurgia. Então, Mirtes, conversa bem com o seu médico, tá? Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, bem melhor. Vamos ver mais uma? Aparecida. A lipoaspiração pode diminuir a celulite nas pernas? Olha, a indicação de lipoaspiração não é nunca para celulite, né? Mas em alguns casos, aquela paciente que tem uma celulite já grau 3, 4 ou 5, aquele buraco fundo, que tem um buraco fundo, então a gente consegue fazer uma lipoaspiração ao redor, aquela gordura a gente reserva e depois injeta, descola com uma canulazinha e injeta a gordura. Fica ótimo? Não, melhora. Então, não tem essa indicação. Fala assim, olha, puxa, eu vou fazer uma lipoaspiração para melhorar minha celulite. Não é um indicado. Mas tem outros procedimentos que podem ser feitos, não tem? Que não a lipoaspiração, sim, né? Alguns procedimentos podem ser realizados, a cirurgia plástica faz pouco deles, né? Mas a gente não utiliza a lipoaspiração para tratamento. Só mostrar uma coisinha, essa cânula aqui a gente usa para fazer isso. Você vê que ela tem um descolador aqui na ponta. Diferente, então a gente faz um cortinho, você descola com essa parte e depois injeta a gordura onde estava aquela parte que tinha a retração. É a pontinha bem diferente. É uma pontinha que a gente faz o descolamento. Pode ser essa. É a mesma coisa. Essa aqui também, você vê que o orifício de injeção de gordura é aqui. Ali. Então você vai, descola aquela parte e depois injeta a gordura quando tem uma depressão muito grande. Gente, isso vai da habilidade do médico de saber quanto colocar de gordura em cada região e de que forma também, se tem indicação, porque aquela celulite, que é uma celulite muito discreta, né, que o pessoal vai no consultório, olha, eu quero resolver isso aqui. Não é comigo, você vai procurar o dermato, que talvez tenha uma... Ou então faz a alimentação certinha, atividade física e outras coisas, isso aí é preponderante. Porque isso também é importante, né, doutor Glaucio? Claro. Quer dizer, a lipoaspiração vai deixar a gente com um contorno legal, mas se você continuar comendo como antes e sem atividade física, não vai resultar. É o que a gente sempre fala. Né? 10 a 15 quilos que você engorda, você perde a lipoescultura. E a lipoaspiração também. Então, quer dizer, é o início de uma mudança de hábito e de vida, né? A pessoa tem que fazer e às vezes a pessoa está tão bem, aquela que você conseguiu lipoaspirar uma camada, uma quantidade de gordura grande, porque a gordura estava pequenininha, porque ela estava magra, essa não vai ter problema mais lá para frente de engordar. Mesmo que engorde 1, 2 quilos, vai ficar normal. Vai ficar igual. Agora, aquela paciente que é um pouquinho mais gordinha, que vem e faz uma lipoaspiração e que você consegue algum resultado, essa perde facilmente isso porque ela não estava com o peso adequado. Então, gente, atividade física, quando o médico orientar, e alimentação também é diferente. Sim, né? Verdade. Vamos ver mais uma? Regiane, após a lipoaspiração é preciso fazer drenagem linfática? E se eu fizer enxerto de gordura no glúteo, essa região também precisa ser
drenada? É aquilo que nós Você tínhamos já falou, comentado, sim, lembra? né? Então, a lipoaspiração tem que fazer. Então, lipoaspiração, fez a lipoaspiração. O que a gente preconiza? 3, 4 dias depois, começa a fazer drenagem linfática no local com a cinta ainda, né? Na área que foi injetada a gordura, o que a gente faz? Deixa para fazer a drenagem linfática depois de umas 2 semanas, de 10 a 14 dias, e 2 semanas mais ou menos. E uma drenagem linfática mais suave. Por quê? Você tira o edema e promove uma vascularização melhor. Agora, gente, não adianta pensar, vou fazer drenagem, vai doer, melhor não fazer. Porque no início fica incômodo, mas depois você vê o quanto que aquilo é importante, Sim. porque te dá, você percebe que não incha mais como Sim, antes, né? principalmente na área lipoaspirada, né? Porque daí você faz aquilo, tira aqueles grumozinhos que ficam, nódulos, né? Que vão se formando, né? É que não é nada mais que colágeno, né? É o colágeno da verdade. cicatrização que você vai dissolvendo com manobras manuais. E resolve Isso muito tem bem. que fazer, não tem É bom, jeito. é importantíssimo. Vamos ver mais uma? Raquel, fiz a lipoescultura há 4 meses e ainda não vi nenhum resultado. Devo esperar mais para ver a diferença? 4 meses? 4 meses já era um tempinho bom, mas normalmente o que a gente fala? Se ela teve um edema muito grande e ela não fez a drenagem linfática, pode ser que ainda seja perdido o resultado, né? Então o que ela tem que fazer? Esperar. O que a gente preconiza sempre? Esperar no mínimo 6 meses fazendo tudo aquilo Tudo que o médico certinho, né? indicou. Então a drenagem linfática é importante. Ah, eu faço uma vez só por semana. Faz mais, faz umas 2 ou 3 vezes, é interessante, é bom. E aí, bem possivelmente, ela vai ver o resultado. Mas tem que ver se também engordou nesse tempo. Eu fiz as contas, deu verdade. novembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. E é bem a época que pega as festas Nossa, de fim de ano. e como é difícil, né? E Chega a gente, Natal, mulher, Ano a gente é Novo. ansiosa demais. A gente está parada, porque tem que ficar parado, porque você não pode fazer atividade física, a gente compensa em comida. É né? verdade. Por isso que a gente preconiza, olha, andar é bom, vai andar, além da drenagem linfática, fazer uma caminhada, andar, fazer uma academia, isso é muito Isso importante ajuda, e é né? muito bom, com certeza. Então conversa com o médico, né? Pra saber direitinho, né, Raquel? Certeza, doutor? é isso mesmo. Vamos ver mais uma. Vilma, me submeti a uma lipoescultura há 6 meses. Agora descobri que tô grávida. Vou engordar tudo de novo? Puxa vida, hein? Não deveria ter acontecido, mas acontece. E é uma coisa que realmente acontece. O que acontece? Se foi uma lipoaspiração e uma lipoescultura muito bem feita e ela estava com o peso ideal, se ela se mantiver dentro daquilo que todos os médicos ginecologistas preconizam, olha, você pode engordar 8 a 10 quilos. Então, quase com certeza, apesar de todo aquele derrame hormonal que gera uma gravidez, ela não vai engordar e não vai perder a lipoaspiração. Pode ser que perca, mas uma coisa muito pequena e que depois ela recupere fazendo uma academia. Tá. Agora, se ela fez uma lipoaspiração onde ela não tinha indicação, pela própria quantidade de hormônio que uma gravidez vai gerar nessa paciente, pode ser que ela perca muito da lipoaspiração. Mas em 6 meses o corpo já cicatrizou por dentro, certinho? Não é o ideal. Não é a gente ideal, sempre fala né? assim, olha, se você tiver para cirurgia de mama ou mesmo lipoaspiração, se a sua ideia for engravidar, procure engravidar antes da cirurgia. Mas se de todo fato você, não, mas agora eu não estou programando, ou depois casou e quem... Espera no mínimo 2 anos depois da cirurgia para ter uma gravidez. Porque a cicatrização interna é muito diferente da cicatrização externa, Você né? olha, acha que está tudo bom e não, ela está no meio do caminho ainda. A gente espera sempre 2 anos para qualquer retoque de uma cirurgia importante. Vamos ver mais uma. Kelly, posso colocar silicone e realizar uma lipoescultura numa mesma cirurgia? Há algum risco? É assim, eu estou imaginando que ela vai colocar, será que é silicone de mama? Eu A gente não não sei. sabe. Então assim, se ela for colocar um silicone de mama e lipoescultura, não tem problema problemas. nenhum. Muitas pessoas fazem uma lipoescultura colocando uma prótese glútea. Então elas fazem um descolamento, fazem a prótese glútea e para preencher a lateral da prótese faz uma lipoescultura. Então Pra ficar mais lipoaspira o certinho, né? abdômen. Nenhum dos 2 casos tem problema, porque o tempo de cirurgia dessas cirurgias não vai passar de 4, 5 horas. O problema é sempre o tempo que você vai ficar anestesiado, Eu né? acho bem importante isso, sim, com certeza. Então não adianta falar assim, vamos aproveitar o centro cirúrgico? Isso. Então eu já quero fazer pálpebra, seio, lipoaspiração, prótese e vou ficar 12 horas num centro cirúrgico, Verdade, né? não, isso aí a gente contraindica completamente. Hoje em dia a gente fala assim, ó, chegar em 4 horas de cirurgia eu disparo o sinal de alerta. 5 horas a gente está acabando a cirurgia. Então, se teve alguma intercorrência, você não conseguiu fazer tudo, para a cirurgia ali. E continua depois. Continua Pra não depois de correr 3 risco, né? meses, para correr um risco desnecessário, Ah, bobagem, não né? vale a pena, Não viu? vale, com certeza. Agora, gente, não vale a pena você também
e atrás de um médico que você viu por aí, que faz preços baixíssimos. A gente tem que desconfiar de absolutamente tudo. Se quando vai comprar um pneu, o preço é 1 e está metade do preço, desconfia, imagina com a vida da gente. Busque um médico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele sim estudou, é um médico formado em clínico geral e depois estudou e continua estudando a vida inteira a cirurgia plástica, que não é uma brincadeira. A gente fala em efeito estético, mas mexe com a vida da gente. É verdade. Não é? Então, claro. Tem que ser feito com um procedimento em hospital, como o Dr. Glaucio falou, com um médico, com UTI. A gente espera que nunca precise, mas a gente não sabe o que pode acontecer. Sim, igual o step de carro, né? Você nunca sabe o que você vai usar. Mas tem que ter um step. Tem que ter. Então, segundo a vida, a gente não pode brincar. E não sentiu segurança no médico? Busque uma segunda opinião. Vá por aquilo que o médico te orientar. Não adianta você querer o corpo da fulana ou da ciclana que é bonito, que a constituição da gente é diferente. A gente vai ficar o melhor pra gente. Sim. Isso a gente tem que aceitar, né, doutor Glaucio? E o médico tem que orientar direitinho. Falar, olha, não é uma lipoaspiração que vai resolver todo o seu problema. Ou então não faz, porque não vai adiantar nada. Não vai adiantar, não verdade. É? Tem que pensar. Às vezes o não que a gente escuta é o melhor pra gente. Com certeza. Pra gente se conscientizar, né, doutor Glaucio? Sim. Vou passar os contatos do doutor Glaucio Farina. O site é o www.glauciofarina.com.br. Lá tem umas matérias muito legais falando sobre cirurgia plástica também. E o e-mail, doutor@glauciofarina.com.br. Se você quiser sugerir algum tema de cirurgia plástica, fique à vontade. A gente traz o doutor Glaucio mais uma vez e a gente esclarece a você. Muito obrigado, Tati. Eu que agradeço sempre, viu? Obrigado, uma ótima tarde. Igualmente.